Soldados do ADA pulou pro TCP da Vila Aliança com dinheiro e bico. Zé Chefão do ADA foi buscar traidores. Você já parou para pensar no que acontece quando um simples mecânico, que só quer consertar carros, pagar as contas, acaba no meio de uma guerra que nem é dele? E se, de repente, o barulho ecoa na rua onde você mora e 3 vidas se apagam por causa de uma traição que nem você entende? No Rio de Janeiro, terra de sol, samba e praias, tem sombras que se estendem pelas vielas, e hoje eu vou te levar para uma história que vai te deixar com o coração na boca. Uma história real, de vingança e alianças sombrias nas comunidades da Zona Oeste. Já apertar o botão de para o vídeo é se inscrever no canal. Prepare-se, porque do começo ao fim, você vai querer saber quem mandou atirar e por quê. E o que isso diz sobre o submundo que vive ao nosso lado, sem que a gente perceba. Vamos voltar um pouquinho no tempo, mas não muito, porque isso tudo é recente, como o ar da Zona Oeste em uma manhã de setembro. Estamos falando de 11 de setembro de 2024, uma quarta-feira comum para muita gente. O sol batendo forte no asfalto da Rua Silva Neto, número 19, em Realengo. Imagina a cena: casas apertadas, uma vila sem saída, o tipo de lugar onde as pessoas brincam na calçada e os vizinhos se conhecem pelo nome. Ali, na parte de baixo de uma casa simples, funciona uma oficina mecânica. O dono, Carlos Eligio de Almeida, um homem de uns 40 e poucos anos, está debaixo de um carro, suado, com as mãos sujas de graxa. Ele não é de briga, não deve nada para ninguém. Usa um pouco para aguentar o tranco do dia a dia, mas vive quieto, consertando motores, sonhando com um futuro mais tranquilo. Carlos é daqueles cariocas que a gente vê em todo canto trabalhador, pai de família, que só quer colocar comida na mesa a ponto, mas naquele dia, entre 12:00 e 1:30 da tarde, o mundo desaba. 3 homens entram na vila como fantasmas. Eles não gritam, não avisam. São profissionais, frios. Cercam o lugar, bloqueiam a saída. E então, o som que ninguém esquece: rajadas de bicos. Calibre 7,62 por 57,62 por 39. Bicos pesados, do tipo que a polícia mal consegue controlar nas ruas. Disparos em excesso, como se quisessem apagar não só as vidas, mas qualquer chance de sobrevivência. Carlos cai primeiro, atingido no peito enquanto tentava se esconder atrás do carro que rebocava. Ao lado dele, Márcio Rodrigo da Silva, um rapaz que veio ajudar no serviço, talvez um amigo ou conhecido que só estava ali por acaso. Márcio não tinha nada a ver com isso, ele foi chamado para dar uma mão no reboque de um Corsa prata. Errada a hora, errado lugar. E o terceiro, Gabriel William Nascimento da Silva, conhecido como GB. Ele era o alvo principal, o motivo de tudo aquilo. GB tinha 20 e poucos anos, recém-saído da cadeia há 3 meses. Um 57 de veículos, daqueles que param o carro na frente de uma loja e saem com tudo, sem dó. Mas GB não era só isso. Ele tinha uma rixa antiga com um morador da comunidade, uma briga feia por causa de um carro que ele achava que tinham roubado dele. Ameaçou o cara, ameaçou a companheira dele. Foi expulso do Jardim Novo, a comunidade ali perto, dominada pela bandeira Amigos dos Amigos, a ADA. E aí veio o pulo do gato. GB levou muito dinheiro e bicos. Ele pulou de Bandeir, saiu da ADA e foi pro TCP, que manda na Vila Aliança, vizinha e rival. E não foi só isso. Quando fugiu, levou 2 fuzis da ADA consigo, bicos valiosos, que acabaram nas mãos dos inimigos. Jurado de queda. No mundo, trair é pior que sair. É como assinar o próprio atestado de que F. Agora, para você entender o porquê desses cancelamentos, a gente precisa mergulhar um pouco no que é as leis das favelas, e como ele se encaixa nessa nossa realidade carioca. É isso que a gente está fazendo agora, contar histórias reais de notícias reais, que revelam o lado escuro da sociedade. Não é ficção de novela, não. É investigação jornalística misturada com narrativa que prende, que faz você se sentir lá, no meio da ação. No Rio, true é o dia a dia das favelas. As falhas do sistema, as histórias das vítimas que viram estatística. E nessa análise, a gente vê padrões da pobreza que alimenta o tráfico, a polícia que corre atrás do prejuízo, as alianças que mudam como o vento. No caso de Realengo, é um exemplo perfeito. Uma traição que vira triplo cancelamento, mostrando como as bandeiras controlam territórios como xadrez, e uma peça fora do lugar custa caro. Voltando à história. Quem mandou naquilo tudo? O nome que ecoa é Índio do Jardim Novo, o líder da ADA na comunidade. Seu nome verdadeiro é Lucas Apostólico da Conceição, um foragido perigoso que escapou da prisão em 2023, usando uma escada improvisada e câmeras desligadas no presídio. Ele é o frente, o chefe que dá as ordens de longe, sem sujar as mãos. Índio tem ficha pesada, roubou, associação e agora, cancelamento qualificado.
A justiça decretou prisão preventiva dele e de mais 3 homens em setembro de 2025, quase um ano depois do caso. Ele dirigia tudo, monitorava, autorizava, punia, mas não estava sozinho. Os soldados vieram de mãos dadas com CV. Homens, como Bombom Bebel, entraram na jogada. Uma SLV Tracker azul e preta levou os atiradores até lá. E tem mais um delator. O homem da rixa com GB confessou tudo. Ele monitorou as vítimas, passou o endereço para Bombom, abriu caminho na Vila Aliança e até fugiu com eles depois. Por quê? Medo. GB o ameaçou de novo naquela manhã, de carro, na frente da companheira. Sabendo que a Ada queria a cabeça do traidor, ele virou o jogo e delatou para se salvar. Recusou um convite pro tráfico depois, mas o estrago estava feito. Ponto para analisar isso direito. Mas traições como a de GB racham tudo. É uma guerra geopolítica nas favelas. Quem controla o morro, controla o dinheiro, do 5-7, da extorsão. Agora, imagine o planejamento. Dias antes, olhos na sombra, GB frequentava a oficina de Carlos para desmanchar carros roubados. Pedia o carro emprestado enquanto esperava o serviço. Vizinhos alertaram Carlos: não empresta pro GB, ele é 5-7. Mas Carlos, coitado, ignorou. Márcio veio ajudar no reboque, sem saber que era isca. O delator, ameaçado, ligou pro Bombom: ele tá aqui, na Silva Neto. Os soldados do ADA cercam a Vila Aliança ao meio-dia. GB chega de carro, desce, conversa. De repente, o cerco fecha. Rajadas rasgam o ar. GB tenta correr, mas é alvejado de surpresa. Carlos e Márcio caem como folhas secas. Vizinhos se trancam em casa. O pânico toma conta. Perícia depois encontra mais de 50 perfurações. Motivo: torpe e abjeta. Como diz o juiz. Investigação não demorou. Polícia Civil da 33DP, em Realengo, juntou as peças rápido. Delegados ouviram o delator, que cantou tudo o acordo ADA-CV. Os nomes, o carro, até o convite recusado pro tráfico. E tem mais um fio solto: um cancelamento parecido na rua Biribá 346, em Bangu, em 2024. Mesma pegada: casa de festas, Virtus branca e preta, canceladores do Jardim Novo. Vítima: Natan, talvez ligada ao mesmo racha. Índio no comando. A polícia liga os pontos, mas ele nega. Em 2025, mais prisões rolam na área. JT, gerente do tráfico, pego em julho. Outro foragido em dezembro de 2024. Índio, o grande peixe, continua foragido. Famílias choram. Jovens param de brincar na rua. Carlos deixa esposa e filhos sem sustento. Márcio, um jovem sem história no crime, vira mais uma estatística. GB, alguns dizem que mereceu, outros que era vítima da miséria que leva pro robô. Ciclo, bandeiras recrutam meninos pobres, prometem dinheiro, milhões de reais, poder, mas entregam quedas. Em 2024, o Rio teve 1.500 cancelamentos, muitos assim, por motivo torpe. E se o delator mentiu? E se Bombom voltar? Alianças mudam em 2025. CV e ADA tramam apps, mas TCP avança. Quem garante que Realengo não veja outro setembro assim? A justiça decretou preventiva, mas índio solto é ó. Em outubro de 2025, boatos de nova operação. Você, que viu até aqui, me diz, em uma guerra sem fim, quem é o verdadeiro culpado? O traidor, o mandante ou o sistema que deixa isso rolar? Fique ligado, porque histórias como essa não acabam. Elas ecoam nas vielas. Qual sua opinião sobre esses 3 cancelamentos? Os soldados da Vila Aliança depois não fizeram nada para honrar o nome do GB? Será que o ADA vai se reerguer? Compartilhar o vídeo e deixar o like.